Tiago, capítulo 4. Para você que não achou, Tiago está perto de Hebreus. Se você passar Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, se você abrir no finalzinho da Bíblia, você voltar, você acha mais fácil ainda. Está perto do livro de Pedro, está vizinho de Pedro. Tiago, capítulo de número 4, para nós iniciarmos a palavra, e depois nós vamos ler Mateus, capítulo de número 6. Aleluia. Tiago, capítulo 4. Mas qual versículo, irmão? Aí é interessante, né? Eu falo o capítulo, mas não falo o versículo. Para quê? Para você não ler antes. Porque senão eu vou pregar aqui e vou ficar falando sozinho. Vou falar, você vai estar lendo. Então eu falo o capítulo, mas não falo o versículo. Só para todo mundo abrir. Tiago, capítulo 4. Agora nós vamos ler. É o versículo de número 8. Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. A metade do versículo, do ponto para frente, o apóstolo Tiago ele vai mudar de assunto. Porque aí ele vai falar da transformação do coração da pessoa, tirar o pecado para estar próximo de Deus. Mas eu quero o começo do versículo, que diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O caminho para receber a bênção é chegar até Deus. Quando chegamos até Deus, a bênção de Deus chega também até nós. Agora vamos ler Mateus capítulo 6. Mateus capítulo de número 6. Esse é o versículo da introdução da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Esse já vou falar o versículo, é o versículo que todo mundo conhece, de cor e salteado. Versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33, diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o primeiro versículo que nós lemos é: chegar a Deus. Ele se chega a nós. Buscar a Deus para Ele acrescentar em nossa vida as bênçãos dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós já te louvamos esta noite, Senhor, já exaltamos o teu nome, e nesse momento, ó Pai, ao ler a tua santa e poderosa palavra, fala conosco, Senhor, nesses minutos, ó Pai, que hão de seguir. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que resplandeça a luz da tua palavra. Senhor, eu sei, ó Pai, que talvez muitos, talvez no seu dia a dia, na sua rotina de hoje, talvez passaram por algum problema, algum impedimento, alguma luta, ou talvez estão ainda enfrentando algum problema, mas Senhor, que neste momento, ao ouvir a tua palavra, que os problemas, que as lutas, que as preocupações, meu Deus, não deixe, ó Pai, distrair do foco da tua palavra, porque se nós ouvirmos a tua palavra, se nós prestarmos atenção na tua palavra, se nós absorvermos a tua palavra, Pai, se nós cremos na tua palavra, a fé vai ser gerada em nosso coração, e se a fé for gerada, a bênção vai vir, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você dê um aplauso a Jesus esta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, em Romanos capítulo 10, versículo 17: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra, Deus acrescenta a fé em nossa vida. Então, se nós tivermos fé, nós vamos receber os milagres e as bênçãos. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só com esses dois versículos eu já poderia falar a mensagem inteira, mas eu separei outros textos da palavra do Senhor para aqui meditar com os irmãos sobre condições para receber as bênçãos de Deus. Como eu faço para chegar perto da bênção? Eu sei, meus irmãos, que o fim de ano está se aproximando. Estamos em novembro, mês que vem já é dezembro, depois já é Natal, Ano Novo, e o ano se termina, e nós queremos terminar o ano abençoado
abençoado, e já entrou também o próximo ano de 2026 ainda mais abençoado. Então isso é buscar de Deus, é buscar do Senhor, é buscar as bênçãos do Senhor, e a palavra do Senhor vai nos mostrar as condições para que nós possamos até o fim do ano, para o próximo ano e por toda a nossa vida, nós recebemos as bênçãos do Senhor. Em primeiro lugar, a Bíblia vai mostrar para nós em Atos, no capítulo de número 1, abra sua Bíblia, Atos, capítulo de número 1. Primeiro lugar, para receber a bênção, para receber a vitória. Você talvez a sua bênção que está buscando é a cura, você vai receber a sua cura em nome de Jesus. É a sua libertação, você vai receber a sua libertação em nome de Jesus. É a paz da sua casa, é a paz da sua família, é a conversão da sua família. Deus fará tudo isso, irmãos. Mas vamos observar o que a Bíblia nos orienta, como receber essas vitórias. Primeiro lugar, Atos capítulo 1. O versículo que nós vamos ler são dois versículos. Primeiro é o versículo 8 que a Bíblia diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Recebereis o Espírito Santo. Para receber a vitória de Deus, é necessário ter a presença de Deus. Aleluia. Porque com a presença de Deus, com o Espírito Santo, com a glória de Deus em nossa vida, tudo fica mais fácil, meu irmão. Tudo fica mais fácil. O caminho se encurta mais, a vitória chega mais perto. Porque com o Espírito Santo, com a presença de Deus, nós podemos dizer que nós seremos cheios da glória de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, um jovem de Deus, cheio do Espírito Santo, é uma pessoa usada nas mãos de Deus, usada e usada para que Deus possa, através dele e através dela, fazer grandes maravilhas. E ousada porque não tem medo das dificuldades, não tem medo das lutas, não tem medo dos problemas, porque ainda que passe por problemas e dificuldades, Deus dá a vitória. No começo do culto, irmãos, muitos irmãos aqui estavam no começo do culto, e o nosso irmão Emanuel, ele deu um texto da palavra do Senhor, que eu quero ler novamente com os irmãos. É claro que ele não vai citar porque foi ele que falou, mas qual foi o texto que ele deu? Alguém lembra? Qual foi o salmo que ele deu no começo do culto? 93, isso mesmo, já ouvi falar, 93. Vamos ler dois salmos. Vamos ler primeiro o 93 e depois nós vamos ler o 32. Salmo 93. Porque ele deu uma parte desse salmo que me chamou muita atenção e também tem tudo a ver com a palavra essa noite. Salmo 93, que foi lido no início da palavra. A partir do versículo 1. Salmo 93, versículo 1 diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Ele é Senhor para todo sempre. Aleluia. Agora preste atenção no versículo 4 e no versículo 3 e no versículo de número 4 principalmente. Os rios se levantam, ó Senhor, os rios se levantam, o seu ruído, os rios se levantam e as suas ondas. Esses rios podem ser as lutas da vida, podem ser os problemas que nós enfrentamos. Quantas vezes nós estamos em oração e pedindo: Deus me dá uma vitória, Deus me dá uma bênção, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero conquistar isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e buscamos, e o adversário da nossa alma, Satanás, os demônios e as pessoas que eles usam também para nos atrapalhar, querem tirar a nossa paz, se levantam contra nós, se levantam os problemas, se levantam como se fosse um rio querendo nos afogar. Então esse versículo aqui se refere aos problemas que podem se levantar. Mas veja o que o versículo seguinte diz, que é o versículo 4: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o ruído das grandes águas e das grandes ondas do mar. Então se o rio se levanta, se as ondas se levantam, há um Deus que é maior que o rio, há um Deus que é maior que o oceano, há um Deus que é maior que o oceano Pacífico, Índico, Atlântico, há um Deus que é maior que qualquer coisa que há nesse universo. Ele é o Senhor Jesus. Então
Porque nesses dias de hoje, infelizmente, a tristeza, a angústia, a depressão tem acometido muito dos meus irmãos, tem desanimado, tem feito pessoas pararem de ir à igreja, de lerem a palavra, de terem o desejo de fazer a obra de Deus. Os problemas têm nos desanimado, mas nós não podemos, irmãos, dar lugar ao desânimo, dar lugar à tristeza. Nós somos seres humanos, ninguém aqui é um robô, nós temos sentimentos, às vezes estamos alegres, às vezes podemos estar tristes, mas não podemos permanecer debaixo da tristeza, não podemos permanecer debaixo da luta, debaixo do desânimo, não, meus irmãos. Vamos crer que as coisas vão melhorar, vamos crer que nós vamos dar a volta por cima, vamos crer que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje, e depois de amanhã será melhor ainda, porque Deus é fiel, a palavra é fiel, o Espírito Santo é fiel. Jesus tem vitória para a tua vida, aleluia. Salmo 32, nós temos o 93, vamos ao 32, que eu resolvi também acrescentar a esse texto. Salmo 32, aleluia, glória a Deus. Só um versículo 6, Salmo 32, versículo 6, diz assim a palavra, Salmo 32, 6: Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. O texto está dizendo: há tempo de buscar a Deus, até no meio da luta é tempo de buscar a Deus. O que o diabo e os demônios querem é que na luta você fala: Deus, eu não quero mais, eu estou parando, cheguei ao meu limite, eu não quero mais nem viver. Não faça isso, você é precioso aos olhos de Deus, meu irmão e minha irmã jovem, todos que estão aqui esta noite e os que nos assistem também, todos são preciosos aos olhos de Deus. A tua vida é muito importante, e eu falo mais uma vez, pela segunda vez, esta luta vai passar, os problemas passarão, porque Jesus vai nos dar vitória para a glória de Deus. Há tempo de te buscar. Então o primeiro passo para receber a vitória, para receber as bênçãos, é ficar firme na oração, é ficar firme na sua fé. Segundo passo, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 15. Agora a leitura vai ser um pouco longa, que nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. João, capítulo de número 15. Eu já falei o versículo porque nós vamos ler todo o texto, para nós entendermos todo o contexto. João, capítulo 15, versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 15. Acompanhe na sua Bíblia. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, tira e a limpa, e todo que dá fruto, e limpa para que a que dá fruto dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não se pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e se secará, e os que colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo, quer dizer, a minha alegria, a alegria de Deus, permaneça em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Observe que no versículo 1 até o versículo 14,
Jesus fala e Ele fala: me obedeça. Ele fala e diga: permaneça. Ele fala e diga: esteja comigo. O texto inteiro Ele está dizendo apenas uma coisa: permaneça em Jesus. Aleluia. Não saia de Jesus. Quantos anos você tem de igreja? Quantos anos você tem de fé? Aqui há pessoas que talvez têm muitos anos, talvez outros nem tanto, mas quando já não se afastaram dos caminhos do Senhor, desistiram da sua fé, voltaram para o mundo, abandonaram o chamado de Deus, abandonaram tudo. Meus irmãos, isso não pode acontecer com o povo de Deus. Nós não podemos nos esfriar. O que o diabo quer é tirar você da presença dele, porque se ele conseguir tirar você da presença do Senhor Jesus, o plano dele será feito. Veja que o esforço de Jesus, conversando com seus discípulos, é: permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça, me ame, continue comigo. Vocês só serão meus amigos se permanecerem em mim. Vocês serão chamados meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Veja que quando Jesus chama eles de amigos, no versículo 14, ele mostra uma intimidade maior. Porque existe uma diferença entre um colega e um amigo. Eu preciso explicar, todo mundo aqui sabe, né? Colega não é amigo, mas o amigo é amigo. Eu não falo assim: ó, vocês são os meus colegas, vocês são os meus parças, vocês são os meus trutas. Não, vocês são os meus amigos. Eu considero vocês amigos. Eu gosto de vocês. O amigo gosta, o amigo respeita, o amigo ama. A pessoa que verdadeiramente é nosso amigo não vai querer o nosso mal, vai querer o nosso bem. Se o amigo, irmão, tem a capacidade de desejar o bem para nós, imagina Jesus sendo o maior dos amigos. O bem que Ele quer, que Ele está planejando para nós, está preparando para nós. Vós sereis os meus amigos se permanecerdes em mim. Permaneça em Jesus. O segundo passo para receber a vitória, meu irmão e minha irmã, é permanecer em Jesus. Terceiro passo para receber a vitória. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro de Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Aleluia. Capítulo 4. E assim que você abrir, nós vamos ler dois versículos, 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O terceiro passo para receber a vitória é colocar tudo na mão do Senhor. É colocar tudo na mão de Deus. Nós carregamos um fardo muito grande, às vezes, de lutas, de problemas, e não sabemos com quem compartilhar esse fardo. Até os amigos podem nos ajudar em algumas coisas, mas não podem resolver tudo. O médico não pode resolver tudo. O advogado não pode resolver tudo. A família não pode resolver tudo. Não que eles não tentem nos ajudar. O seu pai gosta de você, tenta te ajudar. Sua mãe gosta de você, tenta te ajudar. O seu esposo gosta de você, tenta te ajudar. A tua esposa gosta de você, tenta te ajudar. Seus amigos gostam de você, tentam te ajudar. As pessoas tentam, às vezes, não todos, mas alguns, tentam fazer o máximo para nos ajudar, mas às vezes não conseguem. Sabe por quê? Porque tem coisas que só Jesus pode fazer. Só o Senhor pode resolver. E o que a Bíblia está nos orientando aqui: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Tudo Deus tem que saber, tudo Deus tem que conhecer, tudo Deus tem que dar a parte, meus irmãos. Fale para Deus tudo, não esconda nada de Deus. Quer saber de uma coisa? Às vezes até bênçãos nós perdemos por causa de erro, por causa de falha, por causa de pecado. Se você errou, se você pecou, se você
Senhor, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu errei nisso outro, me perdoa, Senhor, para que eu possa receber a minha bênção. Sabe o que Ele vai fazer? Ele não vai virar as costas para você, Ele vai estender as mãos para te levantar e falar: eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui porque eu sou o seu amigo, o teu Senhor e o teu ajudador. Aleluia. Há um texto no Salmo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará. Salmo 37, versículo de número 5. Devemos entregar tudo na mão do Senhor. Primeiro passo, orar. Segundo, permanecer em Jesus. Terceiro, entregar tudo na mão do Senhor. Quarto passo, volte novamente no livro de João, capítulo de número 7. João, capítulo de número 7. Glória a Deus. João, capítulo 7. João, Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 17. João 7, 17. Diz assim a palavra do Senhor. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Vou ler novamente, João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Se alguém quiser fazer a vontade dele. Em outras palavras, se alguém quiser receber a bênção de Deus,